Fala pessoal, eu sou o Clef, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E hoje volto com a nossa minissérie Criando um Cash-Shooter aqui na Godot 4.2. Nós vamos melhorar a nossa HUD e também fazer essa animação inicial para dar o start no nosso game. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal caso ainda não seja inscrito. Deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. E também, se você puder e quiser e se não for te atrapalhar, considere nos apoiar através da chave Pix que eu vou deixar aqui na tela. Qualquer valor me ajuda demais e é graças a esse valor que a gente consegue uma melhor e maior frequência aqui no canal. Dito tudo isso, vamos para o vídeo! Para começar então, vamos montar a estrutura que vai ter aqui a nossa abertura do jogo. Hoje temos aqui nosso HUD com Control, que tem essas informações que aliás eu deixei como desafio na aula anterior. Caso você tenha conseguido, comenta aqui embaixo também, mas na próxima aula para finalizar eu mostro como pode ser feito. E agora eu vou criar outra estrutura aqui, começando por um Control Node e dentro dele outro Control Node também. Vocês vão entender por que daqui a pouco. No primeiro deles, já vou renomear aqui para Intro. Só para saber que é a parte de introdução. E esse eu vou chamar de Labels, que vai guardar as nossas labels. Nesse de fora nós vamos colocar ainda um timer, um temporizador e também um botão. Vamos clicar aqui em Button, aqui o nosso botão. Já renomeando para Start Game e aqui Starter, nosso time de início. E dentro de Labels nós vamos colocar duas labels. Dois nós do tipo label. Isso porque a gente vai trabalhar com Twin para animá-los. O primeiro deles vou chamar de Get Ready e o segundo vou chamar de Start. E assim, consequentemente, aproveitando o nome que ele já tem, nós vamos aqui no nosso inspetor e escrever Get Ready e no outro Start. Essa é a estrutura que nós teremos aqui. Agora precisaremos ajustar isso visualmente. Para a nossa fonte nós vamos usar a Orbitron Extra Bold. Você pode baixar do site do Google, então pode usar gratuitamente, ela é totalmente liberada. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você pode seguir lá e fazer o download. E os nossos membros têm um vídeo especial mostrando como fazer esse passo a passo, mas é bem simples, você vai trazer aqui para a pasta do projeto. Feito isso, nós vamos aqui nas nossas labels, numa delas, vamos organizar primeiro começando pelo nosso Control Node e deixando ele Full Rect, ele vai ocupar toda a nossa viewport. E agora esse label aqui, também Full Rect, e as nossas labels em si a gente vai usar essa ancoragem centralizada, aqui e aqui também. As duas estão centralizadas, mas o texto ainda não. A gente vai fazer isso agora, descendo aqui em Horizontal Alignment, buscando Center e aqui também buscando Center. Perfeito. A gente poderia inclusive fazer um apenas e duplicar, mas é legal vocês repetirem para memorizar. Descendo um pouco mais, aqui em Themes Overrides, a gente vai criar o estilo de fonte, vindo em fonte e trazendo justamente com arraste aqui para dentro. Caso você não consiga arrastar, seja o celular, basta clicar aqui no botãozinho, escolher Quick Load e buscar a fonte no nosso sistema. Já apareceu até lá, inclusive. Vamos tirar aqui do nosso Start, se não perceber que ela está aqui. Agora a gente pode melhorar o tamanho da nossa fonte, sempre seguindo o recomendado. Eu acho que 36 vai estar interessante pra gente, vamos dar uma olhada. Posso ir pela seta ou digitar. 36 está ótimo pra gente. Vou ainda trabalhar um pouco mais aqui nas nossas constantes, colocando um outline, vendo aqui, e colocando uma cor de outline, habilitando esse campo aqui também. Pronto, talvez até um pouco mais de outline. Foi no shadow, perdão, que é outline size. Agora sim, olha que legal, fica a nossa fonte bem interessante. Vocês podem trabalhar isso aqui também. A gente poderia criar um tema direto, mas só para vocês treinarem, podem usar esse estilo e repetir. Mesma coisa para o nosso start. Vou reexibir aqui e fazer o mesmo passo a passo, apenas acelerado, tá bom? Pronto, está aqui ambos já estilizados. Olha só que legal. Get Ready e Start na posição correta. Nós não vamos mostrar nenhum deles, tá? Mas eu não posso esconder, somente vamos ocultar através do nosso Visibility. Na propriedade Modulate, posso selecionar os dois simultaneamente e vir aqui direto e mudar o meu Modulate em Alpha para 0. Eles vão ficar invisíveis. Isso aqui vai aparecer através de um Fade com o nosso Twin. A gente vai fazer isso daqui a pouco. Vamos aproveitar o nosso timer aqui e já configurá-lo como 2 segundos, é o tempo de espera para a gente ter aqui. E vamos deixar o nosso Start Game também configurado, trazendo ele aqui para o centro. E colocando o nome Press Start, ou Start. Mas Press Start fica bem legal, a gente pode também fazer as mesmas atualizações de fonte como foi feito anteriormente, tá? Vocês podem repetir, inclusive, para treinar um pouco mais aqui. Uma diferença nesse caso é que a gente vai vir aqui em estilo e vai trabalhar o estilo do botão. O normal, eu gosto de trabalhar muito com o estilo ou vazio ou flat. O flat fica uma coisa mais chapada. A gente clica de novo, vamos colocar aqui o nosso espaçamento, talvez 5 para cada lado, para dar um respiro no nosso botão. Sem sombra, vamos apenas trabalhar aqui ainda a nossa cor, para algo mais azulado, perfeito. E clicando aqui em mais, ele vai adicionar ao swatch. Isso é muito legal da gente reutilizar. Esse é o estilo flat para normal. A gente vai repetir isso aqui para o nosso hover. Aqui no hover, colocar também o flat.
clicar novamente. E aqui eu vou aproveitar que o SWAT foi salvo anteriormente. Só vou dar um pouco mais de brilho para dar a ideia de que ele foi sobreposto, teve diferença também. Tá? Fonte a gente não vai usar nada. Vamos colocar aqui no Preset ainda. Mesma coisa. Posso até criar estilos também, mas vamos fazer assim passo a passo. É bom que vocês podem treinar, tá? Aqui é um pouco diferente, só para a gente ter a ideia realmente do Preset. E no caso do Focus, vamos só decorar a nossa cor aqui, colocando também nos swatches. Temos as duas para a gente saber que ela é diferente quando estiver em Focus. Vocês podem ver que é uma repetição, mas é legal isso para vocês justamente treinarem. Perfeito. Vamos dar um play aqui só para dar uma olhada como está o comportamento desse botão. Não funciona ainda, mas ele já tem um comportamento bem legal. Ó, vocês perceberam que ele perdeu a margem. Tem que colocar isso aqui também. E tem um probleminha, eu quero que vocês reparem que o meu alvo está aqui no centro, mas se eu for no centro, nem sempre está no botão perfeitamente. Isso porque o cursor não está posicionado no mesmo lugar que está o nosso point clicker, que é o mouse em si. Mas vamos ajustar primeiro esse margeamento para ficar padrão. Seguindo sempre o que a gente tem aqui dentre eles, 5 de cada, tá bom? Vou repetir aqui aceleradamente e a gente vai lá para a parte do nosso cursor personalizado. Agora sim, ó, dá para ver que ele acende. Legal, funcionando perfeitamente, com exceção do fato que o botão está na posição errada, mas a gente vai ajustar isso agora. Para ajustar o posicionamento do nosso cursor, nós vamos voltar aqui no script do Gobo que a gente criou. Isso aqui é uma série, tá? E aqui em Input Set Custom Mouse Cursor, nós temos o Crosshair, que é justamente a imagem que a gente está usando aqui, foi carregada anteriormente. Vou passar uma vírgula e vou passar aqui no valor do shape 0 e no hotspot nós vamos passar vector2 32,32. Por que 32? Porque a nossa imagem, se nós lembrarmos aqui, ela tem exatamente 64. Então 32 é o centro. Vocês vão perceber que agora a gente tem uma precisão bem melhor em relação ao posicionamento do cursor. Viram só? Já muda isso aqui. É importantíssimo para ficar realmente no centro. Vamos agora fazer a parte de script. O script do nosso botão ele ficará diretamente aqui no nosso HUD. Então vou clicar aqui em mais, buscar as nossas pastas de script. E eu vou deixar como Start Game. Eu sei que está no HUD, mas assim faz mais sentido. E o que esse script tem que ter? Antes de mais nada, ele tem que ter uma referência às nossas variáveis. Aqui, os labels. Apenas esse aqui, porque a gente vai chamar os filhos a partir dele. Também do nosso timer. E também do nosso Start Game, que é o botão que aqui está. E ainda um sinal, que eu vou colocar aqui antes, chamado de Start Game. Para saber quando o jogo começou, esse sinal vai ser emitido. E quando a gente salvar, ele já estará aqui na nossa aba Node. Perfeito. Primeira coisa para a gente mudar aqui, vocês vão lembrar que o nosso Enemy Spawner, ele começa automaticamente, porque a gente deixou como Auto Start. Eu vou tirar e logo, se nós testarmos, o jogo já não começa automaticamente. Porque o timer também não começa automaticamente. Tá vendo? Eu posso mover e tudo, vocês podem até tentar fazer ele ficar sem mover, vou deixar o desafio para vocês. Na próxima aula a gente mostra como fazer isso aqui para começar realmente no clique. Mas nenhum inimigo é spawnado até a gente dar o Start Game de fato. Então vou aproveitar isso aqui, no meu botão, conectar o Node. Vamos aqui em Preset, 2 cliques, e vou conectar justamente no HUD. Connect, aqui está, Start Game. Vamos conectar também o nosso timer com o timeout, e assim nós temos a base criada inicialmente. Só para a gente entender pela lógica, quando o botão for apertado, ele vai emitir um sinal. E o que eu quero que esse sinal faça? Eu quero que ele simplesmente pegue o nosso starter, que é o nosso timer, e inicie. É a primeira coisa. Outra coisa que ele tem que fazer quando for apertado também é esconder o próprio botão. Então, nosso Start Game, que é o botão, .hide já faz isso. Ele vai esconder, tá bom? Vamos dar um play aqui. Vocês vão ver que, por enquanto, continua muito parecido, mas já esconde o botão. Perfeito. Olha só que legal. Agora a gente tem que fazer com que esse Starter Time realmente emita o sinal. E a gente faz isso selecionando o nosso HUD. Aqui está ele. E conectando nosso sinal Start Game. Vamos colocar aqui Start Game também no nosso HUD. E perfeito. Quando o timer acabar, justamente ele vai começar quando eu apertar o botão, a gente emite o sinal Start Game.emit. E quando ele for emitido, o que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai dar início com o nosso Enemy Spawner. Então nós podemos trazer uma referência aqui do nosso Enemy Spawner, diretamente, como é uma cena única, ou clicando com direito usando Access as Unique Name para ele ficar único. Agora se eu arrastar para cá, fica muito mais fácil a forma como ele vai encontrar na nossa árvore de nós. E dito isso, quando o botão realmente for clicado, o nosso timeout emitir o sinal que acabou, aí sim a gente dá aqui na emissão do sinal o nosso Enemy Spawner.start. Dar o play aqui, clicar aqui e perceber que ele não começa a spawnar os nossos inimigos.
Por quê? Porque o nosso timer, é legal vocês perceberem isso, o Starter Time, ele vai emitir o sinal de Start Game sempre que acabar o tempo. Mas se vocês notarem aqui nas nossas propriedades, o One Shot, que é tocar apenas uma vez, não está marcada. Ou seja, ele vai contando e tentando sempre iniciar o nosso game, mas nunca termina o ciclo. Vamos marcar One Shot e testar para verificar. É um pequeno detalhe, mas é legal vocês entenderem isso aqui e o porquê desse One Shot. Agora sim, ao passar os 3 segundos, ele vai começar a spawnar os nossos inimigos. Olha só, legal. Falta só os nossos labels aparecerem através de Twin para a gente deixar bem bacana aqui o nosso gameplay. Para o nosso Twin, nós vamos aproveitar que foi colocado todos os labels dentro desse control. Pode até ter mais, fica aí também uma possibilidade de vocês estudarem isso. Mas é necessário a gente criar uma nova função. A função que vai fazer justamente essa animação, que eu vou chamar de Label Twinner. E o que esse Label Twinner tem que ter? Primeiro, uma variável, que vai ser o nosso Message underline twin, pode ser qualquer nome, mas só para saber que vai ser a nossa variável de twin. E na sequência, message twin igual create twin. A gente está usando esse var message twin antes porque a gente precisa fazer um outro método que é o kill dentro do twin. Lembrando que essa série, na verdade, ela não é para iniciante, mas a gente tem vídeo aqui falando sobre twin na Godot 4.0. Você pode ver aquele vídeo, eu vou deixar aqui nos cards também. Mas dito isso, nós vamos agora em message twin e vamos trazer um Twin Property. Mas vocês vão notar que se eu fizer isso aqui, Twin Property, eu teria que trazer um para cada objeto. É aqui onde vai ser bem interessante a gente usar o nosso For Loop. De que maneira? Antes, colocando For Labels in. Aliás, vou deixar label no singular para fazer mais sentido. In labels.getChildren. Ele vai pegar todos os filhos deste objeto aqui, desse labels, que são justamente as nossas labels. Para isso, ele vai pegar o MessageTwin.InProperty e aqui dentro eu posso passar o que eu quero trabalhar. Primeiro o objeto, que vai ser o próprio label, ou cada um deles. Depois a propriedade, que vai ser o nosso scale. E na sequência o quanto eu quero aumentar. Vector2, já que é um vetor 2, tanto x e y. Eu vou colocar 1.5.5, 1.5 e vírgula a nossa duração. Pode ter transição, suavização, eu vou deixar para vocês brincarem um pouco aí também, tá? Mas aqui a gente vai colocar no final ponto from e vamos passar aqui um valor. Vector2.0. Ele vai começar do zero e vai aumentar 1.5 em relação ao tamanho dele. E além disso, nós vamos trabalhar também nesse MessageTwin, outra Twin Property, que dessa vez vai ser com o objeto label, mas a propriedade vai ser o modulate 2 pontos A, que assim a gente trabalha apenas a propriedade alpha. De onde eu pego isso aqui? Só para vocês entenderem. Sempre que a gente olhar aqui nos nossos objetos, ó, modulate, por exemplo, eu consigo ver que a propriedade é modulate. E se eu clicar sobre, nós temos RGB e A de alpha, que é justamente o que eu estou passando aqui. Então eu quero que esse alpha, que ele está começando aqui em algum momento, ele vá para o valor final de 1. Ele vai aumentar de 1. A partir daqui, a gente já tem esse crescimento do nosso alpha. Mas depois eu quero que ele apague, então eu vou passar aqui MessageTwin e vou copiar isso aqui também, passando agora aqui o valor de 0. E vai lembrar que a gente tem que ter uma duração também. 0,5 já fica interessante pra gente em ambos os casos. Pronto, MessageTwin para os dois, só que eu preciso chamar esse Twinner em algum momento. E eu vou chamar justamente quando o botão for apertado. Vou passar aqui Label Twinner, simplesmente isso aqui, e vou dar um play para a gente verificar como vai ficar. Ele aguarda quando eu apertar. Vocês viram? Mas ficou fora da posição. Ele fez pra gente, fez até que rápido, acho que 1 segundo vai ser o mais interessante. E ele fez uma coisa que foi crescer e depois modular. Eu quero que seja simultâneo, ou como é usado aqui na Godot 4.0 no Twin, Parallel. Eu coloco Parallel antes e ele vai entender que essa propriedade deve acontecer junto com essa. Viram só? Cresceu e deu o zoom também. Só que a partir de um ponto errado. Só para nós entendermos o que ele está fazendo. Ele tem o ponto de pivô nessa localização. Estão vendo? É daqui que ele está crescendo. Eu quero que seja a partir do centro do nosso label. Então vou pegar o tamanho da nossa viewport. Sempre que tiver dúvida, Project Synthesis, Windows, aqui ó. Dentro de Windows eu consigo ver que é 1080 o tamanho total. O centro então vai ser a metade. Vamos no nosso label. Descer aqui em Layout. Transform e ver justamente esse pivô, que vai ser 1080 dividido por 2, é a metade. Olha só, já mudou para cá. E eu vou descer um pouco também esse ponto no Y, talvez 32, 20. Aqui, ótimo. E aqui a mesma coisa, como eu já fiz o anterior, eu posso colocar de cabeça ou fazer a divisão também. Mas é 540 por 20 para ficar no mesmo ponto.
E aí nós temos essa transição. Olha só que bacana, vamos de novo, vamos dar uma olhada. Mas nosso game já está mais interessante. Claro, falta trabalhar o set physics process, trabalhar também o endgame e essa parte aqui visual. Eu vou trabalhar essa parte visual e mostrar para os nossos membros, tá? A parte de physics process eu mostro para vocês no próximo vídeo, onde a gente vai fazer também o game over e a característica de vitória aqui no nosso jogo de car shooter. E para eu saber que você chegou até o final, eu quero te pedir para comentar aqui #GodotLabel. Assim eu sei que você assistiu o vídeo até o final e isso me ajuda demais. E se você chegou de paraquedas nesse vídeo, considere se inscrever para acompanhar esse e outros vídeos que a gente traz aqui no canal. Sem mais, muito obrigado, até o próximo vídeo e valeu!